O Evangelho continua sendo o Evangelho da simplicidade. Jesus nos resgatou para fazer uma obra grandiosa. Na verdade, se entendêssemos que Ele poderia fazer tudo sozinho, repentinamente, mas não fez, para contar comigo, para contar com você, para anunciar esta palavra, porque as pessoas aí fora estão cansadas, estão oprimidas, não há mais satisfação em viver para muitas pessoas. Basta olharmos para a situação do mundo. As pessoas estão se perdendo nos vícios, as famílias já não têm mais ordenamento, já há uma contradição, inversão de valores em todo sentido. As famílias são atacadas, as instituições perderam os seus valores, o mundo inteiro está em colapso, as autoridades não sabem mais o que fazer, os poderes estão em conflitos, os tribunais estão lotados de decisões a serem tomadas e não encontram caminho. É um mundo em desordem. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o adversário vem ganhando terreno, espaço em muitas famílias, exatamente porque muitas delas não conhecem a essência do Evangelho, que é Cristo Jesus. E o nosso propósito aqui não é pregar religião, não, mas é dizer de Jesus Cristo, que salva o homem, que liberta, que alcança o mais vil pecador, que nos resgatou, que nos transformou, que nos deu nova vida. Aleluia. Para que agora então, de posse dessa salvação, possamos anunciar aos cansados, aos oprimidos, que só Jesus tem o alívio para a carga, para essa carga de tristeza, de desânimo. E Jesus tem alívio, mas Ele também tem descanso para aquele que está cansado de fato, de viver uma vida sem resultados, de angústia, de opressão, uma vida de dificuldades. E é por isso essa noite o convite é: vinde, venham, prossigam caminhando, como já ouvimos aqui a palavra. Continue vindo a mim todos aqueles que se sentem cansados, que são sobrecarregados, que a opressão do mal e do pecado lhe incomoda. E a garantia é Jesus dizendo: eu tenho alívio para a sua alma. Alívio aqui é aquela ideia de um momento de extremo esforço, de um extremo cansaço, de uma atividade extrema. E como é bom receber um alívio, como é bom a ajuda de alguém. Mas nessa noite lembre-se que mais do que o alívio, o Senhor lhe propõe descanso, porque descansar aqui é recobrar as forças, descansar aqui é recobrar energia, descansar é restaurar o teu otimismo, para que você então agora prossiga caminhando, tomando o jugo que é de Cristo, e o jugo dele é suave. Aprender de mim, que sou manso, sou humilde de coração, e há uma garantia: e em mim, diz o Senhor, encontrareis descanso para vossa alma. É só Jesus que liberta, é só Jesus que tem palavra de vida eterna, é só Jesus que tem salvação completa, é só Jesus que tem plena alegria. Mas talvez você esteja aqui e já é salvo e esteja pensando: mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é que o evangelismo tem diretamente a ver com a minha postura de cristão? E o Senhor me levou a um outro texto do Evangelho de Jesus, escrito por João, num texto muito
conhecido, João capítulo 16, versículo 33. Porque ocorre que, se eu sou salvo, se eu já tenho Jesus na minha vida, por que é que às vezes me falta vontade para cumprir o ID de Cristo? Por que é que às vezes me falta coragem para cumprir aquilo que a Bíblia recomenda e eu possa desfrutar das bênçãos de Deus? Entenda, verso 33, diz a Bíblia: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero conversar com os irmãos sobre esse aspecto, porque se o convite é para todos os que estão cansados e oprimidos, e Jesus tem alívio, mas essa noite evangelística também é uma noite de preparo para aqueles que já são salvos, para entender de fato que fomos chamados. E eu disse, o Senhor Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele conta conosco. Mas infelizmente, observe que há um cansaço genericamente na vida de muitas pessoas. Há um desânimo deliberado, há uma dificuldade para compreender que fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, e às vezes olhamos mais para as aflições, para o peso de todas as dificuldades, e deixamos de cumprir o ID de Cristo, que era anunciar, é ir a todo mundo, é pregar o Evangelho, é falar que Jesus salva, é dizer que Ele liberta, que Ele alcança o pecador, que Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, este povo que se reúne essa noite, estamos todos aqui com o mesmo propósito para te dizer: Jesus Cristo te ama, independente da tua circunstância, da circunstância que você viveu, independente do teu passado, e Jesus tem uma palavra ao teu coração. Ele veio a este mundo para que você tenha vida, e vida em abundância, para que após esse processo também você seja um anunciador de boas novas. O grande problema é que o adversário das nossas almas, que é o oportunista, ele é audacioso, acusador, mentiroso. Ele tenta a todo instante fazer com que esse brilho da glória de Deus, esse entusiasmo, esse ímpeto de sermos evangelistas, anunciadores da palavra, ele tenta e processa uma estratégia todo dia para que esta luz seja ofuscada, tentando dizer para nós: olha a sua situação, olha as lutas que você enfrenta, olha as dificuldades que você enfrenta. Como é que você terá ânimo? É por essa razão. Neste cenário é Jesus nos ensinando, e Ele nunca escondeu ou enganou ninguém. E o texto é: tenho-vos dito isso, em mim todos vocês terão paz, para que em mim tenham paz, porque no mundo, enquanto estiverem neste mundo, todos vocês terão aflições. Mas tem uma coisa: tenham vocês neste cenário, nesta circunstância, nesses dias difíceis, tenham bom ânimo, porque assim como eu venci este mundo, vocês também receberão a minha graça, a minha presença, a minha glória, a autoridade que eu vos entrego, e vocês também vencerão o mundo. Irmãos, se a Bíblia então nos ensina que teremos muitas aflições, e eu preciso ter bom ânimo, quando olhamos para esse texto bíblico, temos a convicção
de que Cristo está à nossa disposição para nos auxiliar e que permaneçamos então sendo evangelistas, porque toda vez que olhamos para Jesus, nós temos a certeza. No Evangelho de João, esse Jesus que nos comissiona a pregar, a anunciar e a dizer àquele que ainda não conhece a Cristo que Ele é o único caminho. Ele que disse: eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então tenham ânimo, mas tenham um ânimo bom, tenham um ânimo produtivo. Mas William, será que poderia ter um outro ânimo? Eu acho que sim. O desânimo, uma forma de olhar para todo esse contexto e dizer: eu só sofro, eu nasci para perder, eu nasci para ser um derrotado. E na verdade você é filho de Deus, você foi escolhido de Deus, escolhida de Deus. E em João é o Senhor Jesus quem diz, quando você lê todo o livro, Jesus declara: eu sou o pão da vida, eu, Jesus, sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. É o mesmo Jesus que declara: eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou Jesus. Aleluia! A morte não pode detê-lo, a morte não pode segurá-lo, assim como Jesus vive e reina para sempre. É por isso que eu creio, é por isso que eu anuncio esta palavra. Assim como Ele venceu, nós também venceremos. Por estratégia humana, não. Por confiar nas nossas habilidades, também não. Por confiar no nosso conhecimento, claro que não. Mas porque Ele venceu. É sobre esse ânimo que eu quero conversar com os irmãos. Tem de bom ânimo, porque se todos que estão cansados, Ele alivia e Ele oferece descanso. A manutenção disso agora depende de nós. A manutenção deste compromisso depende de cada um de nós. E eu lembro-me que quando eu estava lendo esta palavra, eu anotei para não esquecer que ânimo é uma condição emocional de cada um de nós, seres humanos. Há dias que estamos mais animados, isso está relacionado ao nosso estado de espírito, ao nosso humor, ao nosso temperamento, e nem sempre estamos aptos a dizer: hoje está tudo bem. Há dias em que a sensação é que a nossa força é reduzida, porque não é difícil encontrar pessoas que, por mais que elas demonstrem estar tudo bem, mas lá dentro da alma há um conflito, há uma dificuldade, porque o estado emocional ele pode ser atingido por diversas situações. São os embates da vida, é esse sentimento mais prolongado, as pessoas que perdem alguma coisa, quando somos desafiados, quando enfrentamos o medo, quando enfrentamos as decepções da vida, quando enfrentamos as situações que nos tiram o equilíbrio. Tudo isso pode provocar alterações no nosso humor e, consequentemente, interferem no nosso ânimo. É a mesma coisa quando alguém se propõe para uma decisão, se propõe por algum projeto. Quando você tem fé que aquilo vai dar certo, quando você tem aquela convicção, você tem energia, você tem garra. Mas quando algumas coisas acontecem que te tira ali daquela situação de equilíbrio, aquilo tem a tendência de nos desestabilizar. Mas é para essa situação que precisamos olhar para Jesus e lembrar que Ele nos ensina, Ele cobra de nós que neste mundo haveríamos de enfrentar aflições, enfrentar problemas, mas se tivermos bom ânimo, é o que prometeu alívio e descanso. Prevalecerá a sua palavra sobre a nossa vida. Quantos acreditam que Ele tem alívio no meio das aflições, que Ele tem descanso para você? Então o convite é: vinde a mim. É tão curioso, é tão sério isso, porque o mundo espiritual, isso não é brincadeira.
Eu estou muito grato a Deus por estarmos aqui falando sobre evangelismo, porque é uma extrema necessidade e urgência. Na verdade, todos nós que estamos aqui estamos sendo treinados, capacitados e habilitados por Deus, e não é porque o William está aqui, porque se eu não estivesse, eu estou dizendo sempre, a palavra de Deus permaneceria no altar. É a palavra de Deus que capacita, é a palavra de Deus que te habilita, é a palavra de Deus que nos direciona. Mas veja, irmãos, o ânimo ele é uma espécie de agente ativador da alma. O ânimo é também, os nossos sentimentos estão relacionados à nossa alma, mas é aquilo que também nos traz disposição. Como é triste você se relacionar com uma pessoa desanimada, como é complicado você contar um projeto para uma pessoa que não tem ânimo nenhum, porque sem ânimo a pessoa não tem graça, não tem envolvimento, não tem coragem, não tem iniciativa. Mas essa noite a palavra de Deus ao meu e ao teu coração é: as aflições estão aí, o mundo é cruel, jaz no maligno, mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Ele é alívio, ele é descanso. Então arregace as mangas, vá para cima, porque Jesus está à tua frente. Anuncie o evangelho. O que é que então pode gerar em nós esse desânimo desenfreado? Eu nunca vi um tempo de pessoas tão desanimadas. Em qualquer lugar, eu não sei, mas em qualquer lugar que você chega, a maioria das pessoas decepcionadas, desanimadas, deliberadamente. Eu nunca vi, irmãos, esteve final de semana, um sobrinho, casado com a sobrinha da minha esposa, e ele me disse: lá na minha cidade, as pessoas estão vivendo, eu não sei como conseguem viver daquele jeito. Ele disse: eu cheguei de viagem outro dia, e estava na frente de casa, passou um carro de som, pedindo para as pessoas levarem currículo na empresa, que está com muitas vagas em aberto, e eles não conseguem preencher, porque as pessoas não têm ânimo nem para trabalhar. Outro dia assisti uma palestra, e a psicóloga que trabalha recrutando pessoas disse: a minha maior dificuldade é encontrar pessoas, não que tenham habilidade técnica, mas que tenham ânimo, que tenham disposição, que tenham coragem, que tenham vontade de trabalhar. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão cedendo aos prazeres, elas são dominadas pela tecnologia, elas são dominadas por tantas ofertas, e infelizmente este mal vem invadindo a igreja. As pessoas estão desanimadas. Eu só vou no culto se o pregador chamar minha atenção, eu só vou no culto se o pastor da igreja criar uma estratégia inovadora. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que saiu de casa neste sábado à noite, não por causa de pregador, coisa nenhuma, mas veio aqui dizer: Jesus, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor salvou a minha alma, e tudo aquilo que eu fizer ainda é pouco perto daquilo que o Senhor fez por mim. Desanimadas. Glória a Deus, aleluia. Números capítulo 13, a Bíblia conta a história dos 12 espias. 12 foram enviados para conhecer a terra, e a Bíblia diz que só 10, então, quando retornam, eles dão uma notícia, dizendo: a terra é boa, é interessante, mana leite e mel, mas tem gigantes, não é para nós, vai ser muito difícil. E a Bíblia diz que tinham 2 homens, Josué e Caleb, e eles contam a mesma história: a terra é boa, mana leite e mel, tem gigantes, mas se a tua mão for conosco, tu nos fará conquistar a terra que nos prometeu. A palavra de Deus ao teu coração é esta: pode todo mundo estar olhando para a situação dizendo que não tem jeito, aos olhos do homem pode ser impossível, aos olhos do homem pode ser a situação mais difícil, mas diga nessa noite: se a mão de Deus for comigo, se a graça de Deus se manter na minha vida, Ele me fará conquistar. Nós só anunciaremos o evangelho com qualidade
com coragem, com entusiasmo, se compreendermos que esta é a palavra que nos move, que nos motiva. Não é pregar só por pregar, não é anunciar só por anunciar, é ser antes de tudo convencidos, conquistados por Deus, e isso está relacionado à disposição que temos para servi-lo. É por isso que é importantíssimo o que está acontecendo essa noite. É um preparo de Deus, é um revestimento de Deus para todos nós, para sairmos daqui fortalecidos, para sairmos daqui cheios da graça de Deus, porque esse desânimo vem tomando conta das pessoas, e isso não pode destruir a sua fé, isso não pode destruir a sua esperança, isso não pode destruir o seu nível de relacionamento com Deus. Não deixe que o desânimo domine a sua vida. Não deixe que essas situações tenham a capacidade de fazer com que você perca o brilho da glória de Deus na sua história. Deus conta com você. O que ocorre é que andamos pensando em transferir as responsabilidades. Isso não é para mim, isso é somente para o pastor. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada, obrigado, pastor André. Eu não tenho nada a ver com essa situação. Então, todas essas ocasiões da nossa vida, elas não podem provocar em nós desânimo. Temos que olhar para tudo isso. Eu estou dizendo debaixo do sangue de Jesus, porque enfrentamos, irmãos, lutas travadas. Eu estava domingo retrasado com o pastor Jobert lá no Planaltina, e no meio da mensagem eu ouvi Deus falar fortemente ao meu coração, e no meio da mensagem eu disse: eu quero orar nessa noite pelas pessoas que estão enfermas. Jesus te dará saúde. E naquele momento, eu não sei porquê, eu comecei a falar, a repreender no nome de Jesus algumas doenças que eu fui lembrando, e eu fui orando, e repreendendo em nome de Jesus, e repreendendo em nome de Jesus. Passaram alguns dias, eu tive uma sensação de algumas dores estranhas, um problema no pé que eu nunca tive, situações ocorrendo comigo, e o Espírito Santo começou a me lembrar: é porque somos provados, mas eu sou contigo. Já foi profetizado aqui: se entrares na batalha, Ele está conosco. Se você pisar nos espinhos, Ele está conosco. E quando eu comecei a sentir aquelas dores, aquelas coisas estranhas, eu comecei a clamar: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! As aflições estão aí, mas tenha ânimo para repreender e vencer as adversidades em nome de Jesus. Aleluia. E queridos irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil. Não. Eu não estou dizendo que isso é simples. Eu estou dizendo que é um tremendo desafio. Eu estou dizendo que é uma disposição para cumprir a vontade de Deus. Até porque o sábio Salomão escreve em Provérbios 24:10. E eu acho esse texto muito sério. E o sábio escreve: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Jesus te dá ânimo esta noite. Jesus te dá graça para vencer o medo. Jesus te dá graça para vencer as adversidades. Porque o desânimo pode parar a sua trajetória. O desânimo, ele tem o poder de neutralizar o teu potencial. Uma pessoa desanimada, ela quer conquistar as outras pessoas a pararem também, a estacionar também. O adversário da nossa alma quer gerar em você e em mim um complexo de inferioridade, de acharmos que não tem jeito, um sentimento de pena, de autocomiseração. Eu sou abandonado mesmo, mas eu venho nessa noite em nome de Jesus te dizer: você é, como escreve Paulo em 1 Coríntios, a coroa da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é especial para Deus. Aleluia! Então tenha fé e ânimo e vença esse cansaço, vença essa dificuldade, e
e anuncie o Evangelho do Senhor com graça. E anunciar o Evangelho é um processo tão lindo, porque cada vez que você está no culto, se fortalecendo, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo, estudando, lendo, é esse revestimento, este preparo, para que você tenha material, para que você tenha a graça de Deus para combater, irmãos, tudo aquilo que o adversário vem lançando aí fora. Nunca se houve um tempo tão difícil para pregar o Evangelho, mas se pararmos para olhar para a história da igreja, qual é o tempo que foi fácil também? Mas hoje é bem complicado e a gente olha para essas circunstâncias e pensa: eu vou evangelizar para quê? Eu vou pregar para quê? Olha aí, outro dia eu vi alguém dizendo: são tantos escândalos, como é que eu vou pregar o Evangelho agora? É isso mesmo, está previsto na Bíblia. Os homens se tornariam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Tudo isso é sinal da vinda de Jesus. Mas Jesus não nos chamou para olhar para essas coisas. Ele nos chamou, como já disse o irmão aqui, para prosseguir para o alvo. O prêmio da soberana vocação é olhando para Jesus, animados e vencendo todas as barreiras. Aleluia. E evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus. Ocorre que toda pessoa desanimada, ela vê problema em tudo. A pessoa desanimada vê impedimento em todas as coisas. A pessoa desanimada, ela nunca quer colaborar. Ela torce para tudo dar errado. Pessoa desanimada não acha motivo para comemorar nada. Pessoa desanimada, ela acha que tudo que ocorre é para prejudicá-la. Mas o animado não. Ele está lado a lado da igreja, do pastor. Ele tem compromisso com Deus. Ele ama a obra de Deus. Ele faz com alegria. E o Senhor Jesus abre as portas, abençoa, e o nome do Senhor é exaltado. É um cansaço generalizado. É uma indisposição para servir a Cristo. É uma facilidade para questionar a tudo e a todos. Mas a palavra de Deus hoje é: vinde. Se você está cansado, está oprimido por essas situações que muitas vezes você mesmo gera e cria, o Senhor tem alívio para isso. O Senhor quer libertar, quer destravar você, quer fazer com que você compreenda que Ele tem bênçãos para a sua história, para a sua família. O problema é que às vezes as pessoas só se animam quando algo extraordinário acontece, quando uma bênção muito grande alcança essa pessoa, quando uma bênção muito extraordinária vem em direção à família dela. E eu lembro do hino, é o 564 da harpa, e o autor escreve: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas que tudo é em vão. Aí ele escreve a poesia: então agora conta as muitas bênçãos, e diz-te uma vez, e verás surpreso o que Deus já fez. E o hino é isso: conta as bênçãos, diz quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez por nós. Quantos nessa noite podem agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez por você, mas também por aquilo que Ele é na sua vida? Ele é livramento, Ele é a porta, Ele é o escape, Ele é o médico por excelência, Ele é o Deus que te sustentou até aqui, Ele é o pão que nos sustenta, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso porto seguro, Ele é aquele que nos mantém de pé. É sobre esse Cristo que prego essa noite. Ele vai te ajudar até o fim, Ele vai conosco, Ele está conosco, segurando nas nossas mãos. Então por isso é esta palavra: vinde a mim
desânimo não vai te vencer. O desânimo não vai te dominar em nome de Jesus. Receba ânimo de Deus essa noite. Ele repreende este cansaço. Ele repreende este medo, essa incerteza. Glória a Deus. Ora, baia, chora, baia. Eu entendo, eu sei que as dificuldades elas vêm, mas Jesus disse que teríamos aflições. Mas essa noite Ele me traz aqui para te dizer: eu sou alívio nesta hora difícil para você. Eu ofereço descanso, aleluia. Eu entendo, irmãos, que o desânimo também ele está associado a tantas outras coisas. São muitos transtornos neurológicos, são as situações mais adversas das disfunções do nosso próprio organismo, são tantas pressões que nós enfrentamos, são tantas tensões, são tantos desgastes naturais, são tantas lutas que enfrentamos, quantas vezes a incapacidade de se fortalecer. Mas Jesus te traz aqui para ouvir esta palavra. Ele te ajuda naquilo que você mais precisa. Jesus está dizendo: eu, Jesus, sou suficiente na sua vida. Ele sabe o que você enfrenta, Ele sabe a tua dor, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe os teus limites, Ele respeita, aleluia. Ele não quer invadir nada, mas se nessa noite você abrir o teu coração e dizer: Jesus, me ajuda, me socorre, eu quero fazer a tua alma com mais energia, com mais graça. Eu não quero perder o equilíbrio emocional, mas eu quero graça para vencer. Eu quero cultuar no domingo, cultuar na quarta, cultuar na sexta, servir com alegria, pregar a tua palavra, e Ele te dará graça para vencer as adversidades. Ele te sustenta, Ele te encoraja, Ele te fortalece, Ele te dá aquilo que você precisa nesta noite. Deus te propõe alívio em meio a essa carga tão pesada. Deus te propõe descanso de tudo aquilo que aflige a tua alma nesta noite. Em nome de Jesus, abandone o desânimo hoje. Honre a Deus com o teu compromisso, com a postura de adorador a Deus. É na autoridade do nome de Jesus nessa noite. Receba esta palavra. Deus tem preparado para você coisas extraordinárias. Em nome de Jesus, se você se manter animado, aleluia, acredite, coisas boas Deus tem preparado para você. Tem coisa boa de Deus chegando para a tua casa, tem milagres de Deus em direção à sua família, tem vitória de Deus para a tua casa, aleluia. Na autoridade do nome de Jesus, todo plano arquitetado do adversário contra a tua vida, contra a tua história, Jesus está entrando com providência e quebrando essa barreira agora, dissipando toda treva, quebrando todo laço, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Deus te dará ousadia e graça para sair e evangelizar. Mas o menino não sei pregar, não tem problema, Ele coloca as suas palavras na sua boca, Ele te dará ousadia, Deus te dará estratégia, Deus te dará a palavra certa. Se prepare, é por isso que o adversário tem se levantado, é por isso que as lutas são tão grandes. Teremos aflições, mas se tivermos bom ânimo, venceremos as batalhas em nome de Jesus. Aos discípulos Jesus disse: se sabeis de todas essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Pratique isso, exercite isso, critique menos e evangelize mais, se dedique mais, aleluia. Faça algo, aquilo que você pode. Eu estava ouvindo uma mensagem um dia, eu estava muito triste.
E o pastor, muito experiente, dando um estudo bíblico, ele disse: faça alguma coisa neste tempo do fim. Faça algo para Deus. Faça aquilo que você pode fazer. Faça aquilo que você sabe fazer. Mas faça algo para Deus. O mundo está gemendo. O mundo está clamando. Uma senhora me disse essa semana: visita o meu neto, William. Eu fui algum tempo atrás nessa casa, e o menino, o pastor Nilton, estava viciado nos desenhos de mangá, que quando ele me mostrou as revistas ali, eu não acompanho isso, mas aquele material que ele tinha, eu não sei os demais, mas aquele, cheio de imagens terríveis. E ele estava viciado naqueles desenhos, aquelas coisas de história japonesa, aquelas coisas. E aquilo perturbava o menino. E ele me disse: há um bicho preto que entra no meu quarto aqui. E o quarto cheio daquelas coisas. E a mãe dele disse: ora por ele. E eu orei, repreendi aquele mal no nome de Jesus. E a mãe dele: você leva tudo isso e joga fora. Eu falei: deixa comigo. Levei, destruí tudo aquela coisa. E passou algum tempo, encontrei a avó essa semana passada, e ela disse: William, tem uma coisa perturbando ainda o Pedro, ore por ele. A mãe não sabe mais o que fazer, e eu estou orando por ele, vou visitá-lo, peço a ajuda dos irmãos em oração. O mundo está sofrendo, o mundo está em desordem, mas nós temos a palavra de vida eterna. Então, por favor, guarde esta palavra. Aleluia! Só conseguiremos ir ao campo missionário. E quando eu digo campo missionário aqui, não estou dizendo para você atravessar as fronteiras, não. Qualquer coração sem Jesus é um campo missionário, é um desafio. Deus está nessa noite nos proporcionando esse lembrete, porque você já sabe disso. Eu ouvi muito bem que Deus falou conosco através do irmão Celso. Se o nosso propósito for ganhar apenas uma alma, aleluia, se for esse o propósito, aleluia, a expectativa de Deus, é isso que Ele tem para nós, é essa a realidade. Nós não podemos, irmãos, criar diante de Deus, querer argumentar, querer criar, oferecer desculpas. A ordem é ir, anunciar, pregar o Evangelho. Então não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Cumpra a palavra, pratique essa palavra. Eu encerro lembrando que é muito comum, as pessoas já estão vindo para a igreja para terem Jesus como Salvador da alma delas. Mas Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Tê-lo como Salvador é só para Ele me livrar dos problemas, mas tê-lo como Senhor, entender que a ordem dEle é que eu me mantenha íntegro, fiel a Ele, para poder levar Cristo às nações e ser-lhes testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judá e em toda Samaria. Pregue a palavra, fale de Jesus. E muitas das vezes falamos de Jesus sem abrir a boca, com o nosso testemunho. É por essa razão, queridos irmãos, que o adversário, ele tem essa fúria contra você, que zela pelo compromisso, que zela pela seriedade do Evangelho, que não se mistura com as ofertas desse mundo, que não precisa de nenhuma inovação. Então, eu sei, os ataques são constantes, essas aflições me sobrevêm, mas guarde essa palavra, tenha bom ânimo, porque assim como Jesus venceu o mundo, você também vencerá. Tenha fé e acredite, creia que Deus está contigo. Onde muitos
abandonariam a jornada, Deus te dará graça para avançar um pouco mais. Onde muitos iriam desistir, Deus te renova nessa noite e te garante: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está às portas, Jesus está voltando. O dia da vida de Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Os sinais estão aí. E que possamos nessa noite com alegria dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Buscar a sua igreja que preparada está. Que o Senhor nos conserve assim, tementes a Ele. Irmãos, pregar o Evangelho é entender que enfrentaremos muitas adversidades, muitos problemas. Eu sei que você já sabe disso. Quando você tem uma vida dentro da igreja mais tranquila, sem muito envolvimento, sem muito compromisso, está tudo light, tudo bem, tudo tranquilo com você. Eu vou fazer a obra de Deus tranquilamente. A impressão é que não temos nenhuma luta, a impressão é que não temos dificuldade nenhuma. Mas quando você se dispõe a orar, a jejuar, a consagrar, parece que tudo vira de ponta cabeça. Mas essa noite Deus está te garantindo: Aleluia, Jesus. Continue firme no propósito, continue firme servindo a Deus com amor, continue firme dando testemunho desta palavra, porque Ele está nos municiando com autoridade, com graça, para alcançarmos este mundo que jaz no maligno, que está perdido. Irmãos, eu estava lendo outro dia que as clínicas estão abarrotadas, a depressão vem judiando do mundo inteiro, as crises de ansiedade estão assolando as pessoas, e só Cristo tem a saída, só Cristo tem a resposta. As pessoas, as famílias estão sem saber o que fazer com muitos filhos e filhas no mundo do crime, das drogas, do pecado. O mundo está gemendo, mas aqui está um povo escolhido por Deus, sendo preparado por Deus para sairmos a este mundo e anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta, que batiza com o Espírito Santo e em breve vem buscar a sua igreja. Vamos nos colocar em pé com permissão do pastor da igreja. E eu quero perguntar a você que está aqui e ouviu essa palavra e ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Eu repito que não estamos te oferecendo religião, não. Estamos te dizendo